Então, irmãos, nós mudamos aí para o próximo vídeo, os milagres versus falsos profetas, estamos na parte 4. Então, estamos lendo João 14, no verso 10 em diante. Diz assim: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa, dos sinais, das mesmas obras, dos sinais. Na verdade, olha só o que ele diz. Na verdade, está falando, sem sombra de dúvida. Quando o judeu ele falava, ou quando um profeta falava na verdade, era a mesma coisa que dissesse: eu juro, a minha palavra é verdadeira, eu dou a minha palavra. Era como dar a palavra, né? Assinar uma palavra de homem, uma veracidade da palavra. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E como é que existe, irmãos, aí querendo tirar as manifestações de cura, os milagres, o falar em língua? Como é que você pode? Na verdade, fará as obras que eu faço. Jesus curou. Libertou. E as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus está dizendo, eu não vou fazer mais porque eu vou para o meu Pai. Vai ser interrompido aqui, eu vou voltar para o Pai. Mas vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer outras que eu não fiz, maior que esta. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isto farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, aí vem os ateístas da graça, os céticos, ensinando que não, irmã, ninguém faz. Você vê aí, ninguém faz os milagres que Jesus fez, igual o velhinho. Tentando roubar a tua fé, meu irmão, minha irmã, acorda tu que dorme. O espírito de Satanás está aí usando esses homens para que você não exerça a sua fé, porque o sobrenatural, o mundo espiritual do reino, só pode ser manifesto mediante a fé. Você não vai ver manifestação de demônios se você não crê no poder de expulsão. Você não vai ver manifestação de Deus se você não crê na manifestação do reino espiritual de Deus. Porque o reino de Deus é espiritual. Os demônios estão mais querendo que você não crê que eles existam. Este é o propósito deles no mundo. É estarem invisíveis como foram no passado. Eles querem que você olhe pelo olhar da lei, que veja as pessoas de forma carnais, como inimigo, olho por olho, dente por dente. Eles não querem que você olhe com um olhar espiritual. Orai, amai os vossos inimigos, orai por os que vos perseguem. Eles não querem, os demônios não querem. Por isso, eles estão aí falando por boca desses homens que ensinam em graça aí, sobre o literalismo, sobre fazendo você olhar pela forma mosaica. Eles estão aí condenando a lei de Moisés, mas estão ensinando e pregando o reino físico, o reino da lei a você. Dizendo que não existe manifestação, atuação de demônios. Dizendo que não existe mais cura. Eles estão totalmente pelo lado literal, o lado da lei, o lado do físico. Como Adão e a sua mulher desejaram e olharam para o físico, para o fruto. Eles estão fazendo você olhar o literal, o físico, para que a sua fé, que tem que ser espiritual, para que a manifestação espiritual de Deus na sua vida não aconteça. Então, abençoado, tome cuidado. Eles querem roubar o sentido da vida interior de cada um de nós, ensinando o literalismo, a letra, porque a letra mata. A letra não permite você enxergar a manifestação do reino. Você não vai ver expulsão de demônio, é claro. Aí vem um e ensina assim: eu fui na praia e
Não existe demônio na praia. Você vai ver demônio na praia como? Se a praia é lugar de lazer. Você vai ver demônio na praia como? Você quer ver pessoa manifestada? Você está vendo que você está achando que os demônios eles vão se entregar e eles vão cooperar para que você creia que eles estão ali na vida das pessoas? Não. Se a pessoa ela está vivendo o bem-estar social, aquilo dali é bom, é parte da vida. Então o que domina nela? É aquilo que é bom. Se ela está manifestando o que é bom, então por que Deus vai permitir que os demônios dominem a mente das pessoas e cai todo mundo possessa na praia lá e se debatendo? Oh, abençoados! Aí você está indo por literalismo, você está indo pela palavra de forma rústica, uma ignorância brutal de palavra. Você quer que manifeste demônio no cinema, na praia, no lugar social? Os demônios eles se manifestam diante do poder de Deus. Quando se sentem ameaçados pelo poder de Deus, como lemos lá, o Jesus quando mandou trazer o menino, né, lá em Marcos 9, do verso 23 ao 29, do verso 14 ao 29, quando Jesus mandou trazer o menino até ele, o demônio só se manifestou diante do poder de Deus. Quando viu Jesus, ele se convulsionou. Houve uma manifestação. E aí tem os literais aí, que tá levando você à ignorância, tentando ludibriar o seu entendimento e falando, tá vendo, irmão, não tem manifestação de demônio na praia. Tá vendo, irmão, não tem manifestação de demônio no cinema. Oh, abençoados. O demônio se manifesta quando ele se vê afrontado, ameaçado. É como eles agem como um animal, que quando se vê ameaçado, um animal feroz, um animal que está lá quietinho, mas que quando você vai mover ele do lugar, que ele se vê afrontado, ameaçado, ele reage com uma manifestação. Você está entendendo, amados? Então é como um ninho de serpente, está lá e serpente lá. Se você for lá e a serpente se vê ameaçado, elas estão quietinhas lá, enroladas lá no ninho. Mas se ela se vê ameaçada, elas vão abocanhar. Elas vão se revolver. É como um animal. O cão vai tentar tirar o osso da boca de um cão. Enquanto você está dando o osso para ele, está deixando ele comer o seu osso lá no cantinho dele, ele está quieto. Ele pode ser o seu melhor amigo, mas mete a mão na comida de um animal que não seja domesticado para você ver. Ele pode gostar de você, mas na hora da refeição deles, na hora de comer o osso, de roer o osso, de comer a refeição, nós devemos evitar colocar a mão. Por quê? Porque você é abocanhado. Principalmente para uma pessoa que ele não conhece. Então, vai ser abocanhado. Assim também, quando você vem tentar tirar, expulsar os demônios do lugar, mover eles do lugar da vida das pessoas, quando a pessoa ela é ensinada pela palavra, ela é despertada na palavra verdadeira, e então esse demônio que está na vida dela, ele se vê incomodado, então há uma manifestação. Ele começa a reagir, ou ele manifesta ali naquele culto, naquele lugar, diante do homem, da mulher de Deus, ou então, a partir daquele momento na vida da pessoa, ele começa a fazer uma algazarra para que a pessoa não mais busque a ele, não mais vá para a casa de Deus, buscar ela, para a igreja buscar a Deus, para que a pessoa não mais vá buscar a oração, para que a pessoa não mais vai estar diante daquele que é intercessor, intercessora por ela em oração. Então, você vê, é isso que temos que entender, abençoados. João capítulo 14, né? João 14, verso 11
nós já lemos João 14, no verso do 11 ao 14. Então diz, Jesus concede poder àquele que crer. Agora, vamos no livro de Hebreus, mostrando ainda, já falamos, vamos mostrar de novo, que em Hebreus 11, que a fé é que movimenta tudo. Ora, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera acontecer. É o firme fundamento. Ela é a base de tudo dos acontecimentos da manifestação espiritual. Você quer ver a manifestação espiritual do reino de Deus? Então tem que ter a fé. Então diz aqui, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então ela é a prova das coisas que não se veem. Então tem que ter a fé. Agora, abençoados, vamos entender, algo que existe mais precioso em nós, abençoados, é a fé. Né? A fé na palavra e no Criador. Pois em meio ao sofrimento e às adversidades da vida, somente a nossa fé é que nos ajudará, trazendo as manifestações de Deus e do seu reino a nós. Vamos ver agora sobre o Salmo 121. Davi mostrou a sua fé. Salmo 121. Olha o que Davi disse aqui, ó. Salmo 121. Davi mostrou a sua fé. Salmo 121, no verso 1 e 2, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Davi, quando pronunciou esse salmo, ele estava num momento de aflição, em meia batalha, e ele cercado pelos seus inimigos, ele olhou em volta de si, buscando um lugar, porque os montes, por serem lugares altos, era um lugar que colocariam a salvo dos seus inimigos. Então Davi, quando estava ali no vale, ele então chegou num alto monte, ele falou: eleva os meus olhos para os montes, lá no meio da batalha. De onde qual desses montes daí é que vai poder me vir um socorro, que eu vou subir com o meu exército, está salvo? E ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Qual desses montes é que eu vou me refugiar? E ele então respondeu, encontrou a resposta dentro de si mesmo e disse: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então ele disse, não vai ser esses montes a minha segurança, mas acima desses montes vai ser o meu socorro, vai ser o Senhor que fez os céus e a terra. Porque não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Ele não vai dormir, não vai tosquenejar, não vai cochilar. E eis que não tosquenejará, não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua à noite. Então, Deus, durante a noite, era luz para o povo israelita, era uma chama de fogo, uma bola de fogo, uma coluna de fogo, que iluminava para eles não ser pego de surpresa pelos inimigos, para poderem também eles terem iluminação na sua caminhada, né? Então eles enxergarem o caminho. Então ele foi luz à noite, e de dia ele foi uma coluna de água, fazendo sombra para que o sol não viesse molestar a cabeça deles, para que eles viessem caminhar debaixo da sombra, né? E o Senhor te guardará de todo o mal e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, adiante e a retaguarda, né? Desde agora para todo sempre. Você está vendo, abençoados?
tudo isso tem que haver uma fé. Davi demonstrou a fé. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, este entendimento é que nós temos que ter de forma perfeita diante de Deus. Vamos ver também, vamos entender também agora, no livro de Romanos, vamos ver Paulo falando aqui, Romanos capítulo 10, Romanos 10, no verso 14, Romanos 10, 14. Tem que haver uma fé, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E diz aqui Paulo, aqui, olha o que Paulo diz, Romanos 10, no verso 14. Vamos ler do verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó, invocar o nome de Deus. Quem é que iria invocar o nome de Deus? Aqueles que crescem. Como invocarão, como a pessoa vai invocar? Como invocarão aquele a quem não creram? Aqueles a quem eles não creram, não conhecem, não conhecem ainda, não creem. E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a fé, ela vinha pelo ouvir, Paulo dizendo que eles tinham que ouvir o evangelho, para que a palavra do evangelho fosse manifesta por meio de sinais de cura, né? Como Paulo disse, eu não vos vim falar com palavra persuasiva, mas com espírito e poder. Então, espírito é a palavra, né? Jesus falou, a minha palavra é espírito e verdade. Então, Paulo veio pregar com o espírito, que é a palavra, e manifestação de poder. Então, Paulo diz, como invocarão se não há quem... como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão se naquele que não ouviram, se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, nem todos têm se rendido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então nem todos aceitam, já naquela época aceitaram, e nem todos aceitam no dia de hoje. Quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra se ouviu a voz deles e as suas palavras até o confim do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, e com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, e fui manifesto aos que não me perguntaram, falando aqui do ciúme dos judeus para com os gentios, que os judeus rejeitavam a palavra de Deus, já os gentios abraçam, então agora haveria um ciúme. E para Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Você está vendo? O povo israelita que repudiou. E até hoje muitos israelitas não aceitam Jesus como Messias. Não aceitaram. Não reconheceram Jesus como o ungido que Jesus já veio. Então, abençoados, vamos agora para o próximo verso, que é a 2 Crônicas. 2 Crônicas, no verso... 2 Crônicas, no verso
capítulo 16, 2 Crônica 16. 2 Crônica fica depois do livro de Reis, tá? Vem 1 Crônica, 2 Crônica, depois o livro de 2 Reis. 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônica 16, no verso do 1 ao 14. Vamos ler aqui. O fato da pessoa não exercer a fé. Vamos falar sobre um rei que foi chamado de rei Asa, que não exerceu a fé. O fato de a pessoa ser omissa na fé, a fé, ela nos dá todo o direito da manifestação do poder de Deus para curar-nos, para libertar. Mas se nós negligenciarmos, nós podemos ser levados pela doença. Então, vamos ler aqui do verso 1 ao 14. No 36º do ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixarem ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então, Baasa, rei de Israel, foi adversário de Asa, rei de Judá, né? Então ele buscou sitiar a cidade, né? Então Asa tirou da prata e do ouro dos tesouros da casa do Senhor. Olha o que Asa fez para tentar reparar essa situação. Então Asa tirou da prata a prata e o ouro da casa do Senhor e da casa do rei, enviou ao servo de Ben-Hadad, rei da Síria, querendo fazer aliança com a Síria para ajudar eles, se livrar do rei de Israel, que era Baasa, né? Tornou seu inimigo. Do rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, e como houve entre meu pai e o teu, eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, torna-se inimigo dele, Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou capitões dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles feriram Igion e Adã e Abel-Maim e todas as cidades armazém de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o mundo então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira e com que Baasa edificara, e com elas edificou a Gibeá e a Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: vidente aqui não é do mal, existia vidente da feitiçaria, existia o vidente de Deus, que é o mesmo que profeta, tá? Aquele que via, que falava por sonho e revelação. E naquele tempo veio o vidente a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: portanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Então Deus está lembrando aqui por meio do profeta, do vidente, que eles já venceram a batalha contra os etíopes e os líbios, né? Que foi um exército numeroso, e Deus deu livramento, e que ele deveria confiar no Senhor da mesma forma. Porquanto ao Senhor teus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá grande guerra contra ti. Então Asa, ele deixou de confiar na força de Deus, deixou de entregar o coração dele a Deus para confiar
no rei da Síria. Deus já havia dado vitória contra os líbios, né, e os etíopes no passado, um exército numeroso, e ele se esqueceu disso, desprezou aquela salvação que Deus deu a ele no passado para confiar em homens, num exército de homens. Então, os olhos, ele diz, quanto ao Senhor, seus olhos passam por sobre toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Nisto você procedeu loucamente. Desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, né, o homem de Deus, e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido, ainda prendeu o profeta na casa do tronco, enfurecido contra ele. Por causa disso, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns povos. Então até o caráter dele mudou, ele se tornou mal-humorado, oprimindo alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Agora vem a cobrança de Deus. Passou-se um grande tempo. Aos irmãos aí que pensam que Deus não vai fazer cobrança, que um dia não vai vir a cobrança, né? Que Deus vai permitir que esses homens sejam tocados pelo mal. Olha só o que acontece com Asa, hein? Fez, agora vem, ó. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e a sua doença era de extrema gravidade. Ele teve úlcera, né? Úlcera nos pés, né? Que é uma ferida, uma úlcera nos pés, que comia, né? Uma úlcera nos pés, é igual um câncer, né? Nos pés, né? Uma ferida que comia ele vivo. E contudo, a sua doença era de extremamente grave. O que ele tinha que fazer? Era se arrepender, se voltar para Deus, buscar a Deus. Mas o que aconteceu? Contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, quer dizer, morreu. E morreu no ano 41 do seu reinado, né? Do seu reinado. Então ele ficou mais ou menos 2 anos com aquela doença, com aquela úlcera que veio comer ele, os pés dele, as pernas dele. E ele, ao invés de buscar o Senhor, ele não buscou o Senhor. Por isso é que ele foi comido pela enfermidade, morreu a partir daquela doença, aquela úlcera nos pés. Então, abençoado, observe isso. Se nós entramos no estado de enfermidade, se buscamos a Deus, nós temos a possibilidade de recebermos a salvação de Deus. Se colocamos a nossa fé nele, é claro que a salvação nos virá. Ou não. Não significa dizer que o fato do irmão Paulo ficar doente significa que o irmão Paulo ter uma fé que Deus vai curar. Mas se Deus já tem um propósito, já completou o tempo do irmão Paulo nesta vida, é claro que o irmão Paulo vai ser recolhido. Mas aqui não foi o caso de Asa. Ele não morreu pelo tempo. Ele morreu pela negligência de não ter se arrependido do seu pecado, não ter buscado a Deus. A palavra está dizendo que ele adoeceu das pernas e ele não buscou a Deus, ele deu preferência ao homem, aos médicos. Então, nós vemos um outro exemplo. Vamos ver aqui no livro de 2 Reis agora. Volta aqui atrás agora, mais anterior à crônica, 2 Reis, né? No livro anterior, 2 Reis, no capítulo 20, 2 Reis, que é um livro anterior a este, nós vamos ver agora um caso diferente agora, de um homem que vem buscar a Deus. 2 Reis, capítulo 20. Vamos ver aqui. 2 Reis, capítulo 20. Diz assim. E também está no livro de Isaías, no capítulo 38. Você pode ler a mesma passagem. Então Isaías, filhos de Amós, 2 Reis, capítulo 20,
E capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19, no verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe. Não, me perdoe, irmãos. É 2 Reis, capítulo 20, no capítulo 20 mesmo. Capítulo 20, no verso 1, diz assim: naqueles dias adoeceu Isaías mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta a Ezequias, o capitão do meu povo, volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então você está vendo, Ezequias clamou a Deus, usou a sua fé, ele creu em Deus diante daquela sentença que já estava determinada por Deus de morte. Ezequias vai e falou: lembra, Senhor, que tem andado em integridade diante de ti. Então Deus acrescenta a ele mais 15 anos. Então, olhando para essa atitude de Ezequias, do não de Deus, da sentença de Deus, de que você morrerás e não viverás, nós vemos também a mesma palavra dita por Jesus em relação à mulher sirofenícia, que disse, Jesus falou: não, eu não vou pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Mas a mulher sirofenícia, ela usa de sabedoria e insistência, e ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem aos pés dos seus senhores. Ela implora a todo custo misericórdia. Ela creu em Jesus. Então, abençoados, vê aqui que a fé, tanto de Ezequias como da mulher sirofenícia, insistente em querer viver mais, em querer ver o seu familiar liberta,